Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Miguel Morgado, no seu habitual espaço de comentário político, fez as perguntas que toda a gente interessada em política mundialmente gostaria de perguntar, mas que são perguntas que não são propriamente aceites pelos meios de comunicação tradicionais e que são até, diria mesmo, algo duras de se fazer em direto. Miguel Morgado perguntou exatamente porque é que Joe Biden não veio fazer o seu comunicado pessoalmente, porque é que ele não fez o comunicado e lançou uma carta no Twitter, por exemplo, e se ele está tão debilitado para fazer um comunicado público, por que raio é que ele esteve a governar nos últimos meses, ou melhor, quem exatamente é que esteve a governar nos últimos meses deste seu mandato? Vamos então ouvir Miguel Morgado a falar sobre este assunto, com Miguel Prata Roque, como eu disse, no seu habitual espaço de comentário político, e que é um comentário particularmente interessante. Miguel Morgado, não querendo esquecer-me de ninguém, mas assim de cabeça, tirando algumas pessoas que começam a aparecer agora, por exemplo, no News Now, que me agradam particularmente, mas juntando essas pessoas, Miguel Morgado, no meu entender, é provavelmente um dos melhores comentadores políticos de Portugal. Vamos então ouvir. Nos últimos 2 anos, quem disse, e eu era uma dessas pessoas, e disse-o aqui em antena, tínhamos que dizer muito devagarinho, que Biden já não estava na posse de todas as faculdades físicas e mentais para um cargo de tanto desgaste como é de liderar um país. Já em Portugal já é um cargo de desgaste, ser Presidente da República ou ser Primeiro-Ministro, quanto mais ser Presidente da União Americana. Não se podia dizer isso. Não se podia dizer isso, era uma ofensa, era propaganda trumpista. Até haver o pânico nas hostes do Partido Democrata, era uma espécie de verdade reprimida, que agora toda a gente diz, com toda a desfaçatez, mesmo aqueles que há uma semana reprimiam as outras pessoas, que alertavam para até o incómodo democrático de ter um presidente naquelas condições. Não se faz. Portanto, agora... Não, é verdade, e não é só a questão, do ponto de vista das relações internacionais dos Estados Unidos da América, muitas delas enfraqueceram, porque Joe Biden não tinha capacidades cognitivas suficientes para as manter, e aliás, tampouco uma pessoa incapaz cognitivamente de formular 2, 3 frases seguidas pode conseguir negociar, por exemplo, as questões da guerra da Rússia com a Ucrânia, quer dizer, que papel é que Joe Biden tem exatamente nas condições cognitivas em que se encontra? Que papel é que Joe Biden pode desempenhar verdadeiramente? Porque ele é líder da primeira potência mundial, pelo menos até à data, e portanto não podemos ignorar que a sua incapacidade de diálogo, do ponto de vista literal, não é uma questão de temperamento, é uma questão literal, porque raio é que Joe Biden ainda era Presidente dos Estados Unidos da América? E Miguel Morgado faz a pergunta mais à frente. Quem exatamente é que andou a tomar as decisões? Porque isso é importante saber do ponto de vista da legitimidade democrática, porque se houve alguém que andou a tomar decisões no lugar do Presidente dos Estados Unidos da América, por que raio é que essa pessoa andou a tomar decisões sendo que não foi eleita? É curioso, porque a Kamala Harris agora vem a público dizer que o Donald Trump quer destruir a democracia. A própria Kamala Harris, como dizia a Teresa numa entrevista que ouvi dela, quer dizer, que lições é que a Kamala Harris tem para dar de democracia se a própria não foi eleita? Não é? É curioso, isto é interessante de ver. Vamos ouvir o resto. Ora, chega à fase de prestar contas. Mas ainda assim, não era melhor um Joe Biden com algum nível de incapacidade ou um Donald Trump tal como... Não, mas é que o povo americano estava a dizer exatamente o inverso, quer dizer... Pois é, desculpa interromper novamente, mas esta pergunta é propaganda política pura. Quer dizer, a jornalista está a deixar mais ou menos implícito que era melhor um homem completamente incapaz cognitivamente do que um candidato anti-establishment que não agrada propriamente aos meios de comunicação tradicionais. Eu posso aceitar, e pelos vistos Miguel Morgado vai dizer já a seguir, que não gostem de Donald Trump, que não gostem do candidato. Aliás, vocês próprios sabem, e eu estou aqui a defendê-lo, que vocês próprios sabem que eu não sou o maior apreciador de Donald Trump, porque eu gosto pessoalmente de pessoas com mais convicções do que Donald Trump, e acredito que há líderes mundialmente que têm muito mais convicções do que Donald Trump nos mais variados assuntos. E portanto, à direita eu gosto de pessoas mais ideológicas. Gosto de Eric Zemmour, por exemplo, é uma pessoa que aprecio particularmente, é um intelectual. Gosto imenso do seu vice-presidente, que ainda não é, mas do seu candidato a vice-presidente, o J.D. Vance, gosto imenso dele. Portanto, prefiro pessoas com convicções mais firmes e mais explícitas, é verdade. Portanto, eu não escondo isso, nunca escondi. Donald Trump é um homem de negócios que tem todo o respeito por isso, obviamente, mas é uma pessoa que já esteve no Partido Democrata, portanto toda a gente sabe disso, e portanto há pessoas com convicções mais firmes do que o Donald Trump. E digo abertamente, nunca tive problemas em dizê-lo. Agora, eu, se estivesse nos Estados Unidos da América ao dia de hoje, eu votaria Donald Trump. Ao dia de hoje, em novembro, em dezembro, Kamala Harris, Joe Biden, falou-se até da Michelle Obama. Quer dizer, por amor de Deus, algum dia que eu vou votar favoravelmente a globalistas e a progressistas. E
portanto, eu votaria Donald Trump, apesar de que Donald Trump não é o meu modelo político. E, portanto, a jornalista deixa quase implícito, e estou aqui eu a defendê-lo, de que era melhor Joe Biden caquético do que o Donald Trump completamente capaz cognitivamente. É loucura. Esta pergunta é propaganda pura. Mas, enfim, vamos ouvir o resto. O Miguel disse bem, Trump é um mau candidato. Não é um mau candidato porque a gente não gosta dele, não é isso. Tem taxas de reprovação gigantescas, como Kamala Harris também tem. Atenção, são os dois maus candidatos. São duas pessoas que a sociedade americana não quer, mas que os dois partidos produziram aqueles dois candidatos. Deixando só aqui uma nota, e desculpem interromper novamente, vou deixar a seguir o vídeo correr muito mais. Miguel Morgado não está a falar da sua opinião de Donald Trump, está a falar das taxas de reprovação, que tanto de Kamala Harris como de Donald Trump são elevadas. Aliás, Kamala Harris, pelo que sei, até tem taxas de reprovação mais elevadas do que Donald Trump, e portanto o Miguel Morgado está-se a cingir a números, a factos. Portanto, não é uma questão de opinião. Miguel Morgado não está a dizer eu não gosto de Donald Trump. Miguel Morgado está a dizer Donald Trump é um mau candidato porque tem altíssimas taxas de reprovação. É só isso. Exatamente como a Kamala Harris. A Kamala Harris, pelo que sei, como eu dizia há pouco, tem taxas de reprovação mais elevadas do que Donald Trump. Ele não está a fazer uma crítica valorativa, está a analisar dados. É importante que isto fique frisado. No caso de Trump, a taxa de rejeição é gigantesca. No entanto, as debilidades de Biden eram de tal maneira flagrantes e gritantes que a sociedade americana, no seu todo, sobretudo no último mês, nos últimos 2 meses, estava a dizer, realmente mais vale este doido do que uma pessoa que não existe, do que uma liderança que não existe. E, portanto, o Partido Democrata, a equipa da Casa Branca, é responsável por uma situação de legitimidade democrática muito duvidosa. Vamos lá ver uma coisa. Quem é que andou a mandar este tempo todo na Casa Branca? Foram tomadas decisões da maior gravidade. Algumas delas ótimas. E algumas delas que a administração Biden tomou, para nós europeus, muito melhores do que teria tomado o presidente Trump. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu até acho isso favorável no sistema norte-americano, porque é um sistema muito pessoalizado. E neste caso havia uma administração muito bem apetrechada do ponto de vista técnico. E, portanto, ainda bem que essas pessoas tomaram decisões. Mas é que as pessoas não foram eleitas. Eu até tens razão, mas eu desejaria que as administrações futuras fossem mais colegiais e não tão mas não eu não estou a defender mudar nada. Acho que aquela Constituição que aquela malta na década de 80 do século XVIII fez, acho aquilo impecável, acho que é uma obra-prima da ciência política, do direito constitucional. Eu não diria para andar a mexer nisso. Eu só estou a dizer é que as pessoas... É porque a própria Constituição e o processo constitucional americano têm dispositivos para fazer face à incapacidade de um presidente. Não é que isto fosse uma grande surpresa e que ninguém... Não, a equipa de Biden preferiu assim. Mas agora está na altura de prestar contas. Tal como os comentadores, os aliados do Partido Democrata, andaram a proibir toda a gente de perguntar pelo estado de saúde do presidente e agora são os primeiros a denunciá-la para dizer que Kamala tem que entrar. Agora têm de prestar contas sobre o que aconteceu. E, portanto, nós temos que fazer este processo de aprendizagem que é muito importante. Nós não podemos deixar estas perguntas em democracia ficarem todas reprimidas porque quem ganha com isso é o Trump ou quem ganha com isso é Marine Le Pen. Isso é uma asfixia da democracia que eu não aceito. Bom, e é tão simples como isto, e é verdade, há muitas perguntas que não têm sido permitidas, única e exclusivamente porque beneficiam Trump, ou no caso de França, como dizia Miguel Morgado, beneficiavam Marine Le Pen. É um fartote de rir. Portanto, em democracia há objetivamente perguntas que em determinada altura não podem ser feitas. Por que raio é que não poderíamos questionar o estado de saúde do atual presidente, do ainda presidente dos Estados Unidos da América, tendo em conta que primeiro somos importadores culturais dos Estados Unidos da América e depois as decisões dos Estados Unidos da América, muitas delas em grande medida, influenciam o modo de vida dos europeus. Portanto, não podemos fingir que os europeus não podem simplesmente pedir contas, ou o resto do mundo não pode pedir contas, quer dizer, são a primeira potência mundial, influenciam o mundo todo e têm um homem que não formula 2 frases? A sério? É mesmo isso? E, portanto, o Miguel Morgado visivelmente não gosta de Donald Trump. É uma questão de preferência, não é o meu modelo político, já admiti isso antes, volto a dizê-lo, não tenho problemas em dizê-lo. Eu prefiro pessoas mais ideológicas. Honestamente, prefiro. O Donald Trump tem servido determinadas causas, não é que não acredite nelas, não é nada disso, mas eu acho que há pessoas mais convictas das causas que Donald Trump defende do que o próprio Donald Trump. É tão simples como isso. O J.D. Vance, que é o escolhido para vice-presidente, é um homem, é um intelectual, é um escritor, é uma pessoa muitíssimo capaz, muito ideológica. J.D. Vance, por exemplo, a Teresa, numa entrevista que eu ouvi hoje de manhã, comparava-o, por exemplo, a Viktor Orbán em determinada medida, do ponto de vista do conservadorismo cultural, do ponto de vista do protecionismo económico, da questão da imigração. Portanto,
Portanto, as causas que Donald Trump defende, para mim, são ótimas. E, portanto, meus caros, se eu fosse americano, eu estava com um chapéu vermelho a dizer Make America Great Again, MAGA 2024. Portanto, era essa a minha atitude. Porque eu não ando a escolher o candidato que acredita em todas as vírgulas daquilo que eu acredito. Da mesma forma que eu não escolho um partido que acredita em todas as vírgulas do que eu acredito, porque esse partido não existe. Nós teríamos de criar um partido por pessoa e um partido por pessoa não chegaria. Porque as pessoas também mudam de convicções. Portanto, se nós seguirmos única e exclusivamente as pessoas que apoiam todas as causas, todas as vírgulas daquilo em que nós acreditamos, nós não apoiaríamos partido nenhum nem candidato nenhum, porque somos todos pessoas diferentes e basicamente precisaríamos de um partido por pessoa e talvez mais, porque as pessoas mudam de convicções e com leituras, com experiências de vida, com aprendizagens, alteram as suas convicções e faz parte. E aliás, eu nunca vou ter problemas de, se eu aprender mais sobre um determinado candidato, sobre uma determinada ideologia, sobre uma mundivisão, eu não tenho problemas em mudar de opinião. E portanto, eu acredito num determinado número de coisas. Se eu, através da minha experiência, da minha aprendizagem, das minhas leituras, do meu estudo, chegar à conclusão que aquilo em que eu acredito está errado, do ponto de vista objetivo, que já foi testado, que correu mal, por exemplo, bom, eu não tenho problemas em mudar de convicções se eu me conseguir convencer de que estou errado. E eu acho que isso é bonito, é uma forma de humildade e não tem problema nenhum. Já o disse abertamente, eu sei que não agrada a muitos de vós, Donald Trump não é o meu candidato ideal, mas eu, se fosse americano, se estivesse nos Estados Unidos, até novembro, andava de chapeuzinho vermelho, Make America Great Again, MAGA 2024, e estava lá a votar por Donald Trump e até, se possível, a apoiar o Partido Republicano a fazer campanha, porque estamos unidos, porque a direita deveria estar unida por causas maiores. E, portanto, da mesma forma que eu sei que há pessoas intelectuais... Aliás, nós podemos olhar para o próprio vice-presidente de Donald Trump, que em 2016 era um crítico acérrimo de Donald Trump. Fez grandes críticas a Donald Trump. Podemos ver também em Portugal uma referência intelectual, um homem muito capaz, que eu já tive o privilégio de entrevistar, o Dr. Jaime Nogueira Pinto, que na sua entrevista à Sapo dizia que o Donald Trump não era propriamente o candidato que ele mais gostava, dizia alguma coisa deste género. E, portanto, eu acho que é importante dizer isto porque temos direito a pensar livremente. E as pessoas que não fiquem ofendidas por o homem ser de direita e nós acharmos que há candidatos melhores. As pessoas não deixam de ser de direita por terem determinadas escolhas. Eu acho que isto é importante e facilitarmos a liberdade de pensamento é importante. Eu acho que é importante para o mundo que Donald Trump ganhe as eleições em novembro. Deus queira que sim, Deus queira que aconteça. E que cumpra o lema que costuma vir nos chapéus de Donald Trump e que faça a América grande novamente, que eu acho que isso era importante, tendo em conta também a influência que nós europeus recebemos dos Estados Unidos da América. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Miguel Morgado a fazer mais uma grande intervenção. Gosto imenso de ouvir Miguel Morgado. Já o disse antes e volto a dizer, Miguel Morgado, no meu entender, é provavelmente um dos melhores comentadores políticos em Portugal, sem dúvida nenhuma. Quando o Miguel Morgado fala, eu ouço. Posso não concordar sempre, mas quando o Miguel Morgado fala, eu ouço, sem dúvida nenhuma. E, portanto, deixo-vos o link da intervenção completa. São 20 e poucos minutos de troca de ideias. Falaram também do Orçamento de Estado, tem o link na descrição. Obrigado por terem estado desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.